Bem-vindo ao programa Aprendendo a Bíblia na Web Rádio SOS Evangelho. Olá! Está no ar mais um episódio do programa Aprendendo a Bíblia. Eu sou a Ana. E eu sou o Lucas. É uma alegria muito grande ter você com a gente mais uma vez para explorarmos juntos as Escrituras. Hoje vamos estudar um livro que é exemplo de liderança, oração e perseverança, o livro de Neemias. Neemias é um dos livros que continuam a história do retorno do povo de Israel do cativeiro babilônico. Ele está fortemente ligado ao livro de Esdras. Inclusive, muitos estudiosos acreditam que ambos foram escritos por Esdras. Neemias era um judeu que vivia na Pérsia e ocupava um cargo muito importante. Ele era copeiro do rei Artaxerxes I, o que significava que ele era alguém de muita confiança e influência na corte persa. A história do livro começa por volta do ano 445 a.C. Enquanto Esdras se preocupava com a renovação espiritual do povo, Neemias tinha uma missão prática e urgente: reconstruir os muros de Jerusalém, que ainda estavam em ruínas, mesmo muitos anos após o retorno dos exilados. O livro de Neemias pode ser dividido em duas partes principais. Capítulos 1 a 7. Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém, enfrentando oposição externa e desafios internos. Capítulos 8 a 13. Renovação espiritual do povo sob a liderança de Esdras e Neemias, com leitura da lei, arrependimento, festa dos tabernáculos e reformas. Enquanto Esdras se preocupava com a renovação espiritual do povo, Neemias tinha uma missão prática e urgente: reconstruir os muros de Jerusalém, que ainda estavam em ruínas, mesmo muitos anos após o retorno dos exilados. O livro de Neemias pode ser dividido em duas partes principais. Capítulos 1 a 7. Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém, enfrentando oposição externa e desafios internos. Capítulos 8 a 13. Renovação espiritual do povo sob a liderança de Esdras e Neemias, com leitura da lei, arrependimento, festa dos tabernáculos e reformas. Enquanto Esdras se preocupava com a renovação espiritual do povo, Neemias tinha uma missão prática e urgente: reconstruir os muros de Jerusalém, que ainda estavam em ruínas, mesmo muitos anos após o retorno dos exilados. O livro de Neemias pode ser dividido em duas partes principais. Capítulos 1 a 7, Neemias lidera a reconstrução dos muros de Jerusalém, enfrentando oposição externa e desafios internos. Capítulos 8 a 13. Renovação espiritual do povo sob a liderança de Esdras e Neemias, com leitura da lei, arrependimento, festa dos tabernáculos e reformas. Logo no início do livro, Neemias recebe notícias de que os muros de Jerusalém ainda estavam destruídos e o povo em grande miséria. A reação dele é emocionante. Ele chora, jejua e ora por vários dias, confessando os pecados do povo. Isso nos ensina algo poderoso. Antes de agir, ele orou. Neemias é um exemplo de alguém que confia totalmente em Deus, mas também assume a responsabilidade de fazer a sua parte. E quando ele vai falar com o rei, ele ora silenciosamente mesmo antes da conversa. Deus então move o coração do rei Artaxerxes I, que não só autoriza a viagem de Neemias a Jerusalém, como também fornece recursos e cartas de apoio. Neemias chega a Jerusalém e faz uma inspeção dos muros à noite, em silêncio, com sabedoria. Depois, reúne o povo e os motiva com coragem e fé, dizendo: levantemo-nos e edifiquemos. A obra começa e o povo trabalha com afinco. Cada grupo constrói uma parte dos muros, mas surgem inimigos como Sambalate, Tobias e Gesem, que zombam, ameaçam e até planejam ataques. Mesmo assim, Neemias não desiste. Ele organiza turnos de vigilância e diz:
Trabalhávamos na obra, metade empunhava lanças, desde a alva até o sair das estrelas. Ou seja, eles trabalhavam com uma mão e seguravam a espada com a outra. E com a ajuda de Deus, em apenas 52 dias, os muros foram reconstruídos. Um verdadeiro milagre diante de tanta oposição. Depois da reconstrução física, veio a reconstrução espiritual. Esdras aparece e lê a lei de Moisés diante de todo o povo, e ali acontece um grande avivamento. O povo chora ao ouvir a palavra, se arrepende, jejua, confessa os seus pecados, celebra a festa dos tabernáculos e renova a aliança com Deus. Neemias, então, promove várias reformas sociais e religiosas, combate o casamento com estrangeiras, a opressão aos pobres, a negligência ao sábado e à casa de Deus, tudo para restaurar a santidade do povo. O livro de Neemias nos ensina grandes lições para os nossos dias. A importância da oração constante e fervorosa, a necessidade de planejamento e ação com fé, a coragem de enfrentar oposição sem desanimar, o valor de uma liderança que serve ao povo e teme a Deus, a urgência da santidade e obediência à palavra. Neemias não era sacerdote nem profeta. Era um homem comum com fé extraordinária. Ele mostra que Deus usa pessoas comuns para grandes missões, desde que sejam fiéis. Talvez você esteja vendo a sua vida, a sua casa, a sua família ou a sua fé como muros destruídos. Mas assim como em Neemias, Deus quer reconstruir aquilo que foi arruinado. A reconstrução começa com oração e arrependimento, e continua com coragem e perseverança. Mesmo com oposição, quem anda com Deus nunca caminha sozinho. Seja você também alguém como Neemias, um homem ou uma mulher que ora, age, lidera com humildade e persevera com fé. E se você deseja aprender mais da palavra e viver esse recomeço com Deus, então venha visitar a nossa sede em Caçapava do Sul, na rua Benjamin Constant, ao lado do Saladão. Teremos muita alegria em te receber. E assim, concluímos o nosso programa de hoje sobre o livro de Neemias. Continue conosco, porque no próximo episódio vamos estudar o livro de Esther, uma história emocionante sobre coragem, providência divina e salvação. Até lá, que o Senhor te fortaleça em cada etapa da sua reconstrução. E não se esqueça, levantemo-nos e edifiquemos. Paz a todos e até a próxima edição do Aprendendo a Bíblia.